Eu sou João Ribeiro Gama Filho, aluno de Biologia EAD do Polo de Gilgoés, e vamos falar aqui um pouco sobre frutos e sementes, seu desenvolvimento, sua função e os tipos de germinação da semente. O desenvolvimento do fruto. O fruto se forma a partir de ovários da flor, após a fecundação, e é dividido em etapas: a formação do embrião no óvulo, crescimento do ovário, maturação do fruto, que aí vem a cor, sabor e textura. A parede do ovário desenvolve-se em pericarpo, o qual é formado por 3 camadas: epicarpo, mesocarpo e endocarpo. É a proteção da semente. Como assim, né? A gente pega uma maçã, um exemplo de maçã, aí ela vem aquela primeira, o epicarpo é aquela textura vermelha, atraente, aí depois vem o mesocarpo e o endocarpo mais próximo da semente. E o fruto envolve as sementes, protegendo-as contra danos físicos e condições ambientais adversas durante o desenvolvimento e dispersão, e auxiliando a dispersão das sementes que surgem após a fecundação. Como assim? Essa parte do fruto, ela também ajuda na dispersão, na distribuição das sementes, como tipo assim, um fruto bem atraente, gostoso, aí os animais comem esse fruto e saem espalhando a semente, fazendo o ciclo da vida, replantando e plantando aquela semente para nascer novas árvores, e depois vai vir novos frutos. Função do fruto é proteger proteção das sementes, dispersão, como eu já disse, das sementes pelo vento, pela água, pelos animais, e atração de dispersores, cores e sabores, que vai atrair os animais para comer aquela fruta, que é através das cores, do sabor e do aroma. Os frutos simples de um único ovário, um tomate, uma laranja, é um fruto simples de um único ovário. O fruto agregados são vários ovários de uma mesma flor, como morango, graviola e outros. E os frutos múltiplos é a união de ovários das flores, como o abacaxi. E também nós temos os frutos secos, que vêm na vagem, como tem um pericarpo seco e duro, como o urucum, e o mais conhecido para nós aqui é o jatobá, que é uma fruta aqui bem seca e natural aqui da nossa região. E os frutos carnudos apresentam pericarpo suculentos, ricos em água, e polpa suculenta, como a manga, a banana, a melancia. E também nós temos os frutos discentes, que abrem para liberar semente. Estão no caso das vagens, que abre para liberar as sementes. E o descendente, que não abre, tendo o caso do milho e o cacau. A semente é um ovo duro, que pode ser germinado se estiver em condições ideais, gerando assim uma nova planta. É considerado o estágio inicial das suas determinadas espécies. Sua estrutura é basicamente composta por 3 partes: o embrião, o ponto inicial da planta, que é protegido pelo tegumento, uma camada rígida, e o endosperma, que serve para fonte de energia para a germinação. Então, sementes e funções. Ela tem a proteção e nutrição do embrião,
reserva de nutrientes, facilita a dispersão da planta para novos ambientes, quer dizer, a semente, ela facilita a dispersão da planta para novos ambientes, o que gera variabilidade genética e adaptação. E alimentos. A semente também, geralmente, sempre, quase toda a semente ela serve de alimento para o homem, para animais e a plantação e o ciclo da vida em si. A germinação. O processo pela qual a semente dá origem a uma nova planta. A germinação é o processo pela qual a semente dá origem a uma nova planta. E elas dependem de condições necessárias, como a água, o oxigênio, a temperatura adequada. E são etapas: a absorção da água, nas etapas, o embrião absorve a água, a ativação metabólica e o crescimento da radícula e púpula. Após a absorção da água, que é a imbibição, ativado o metabolismo do embrião, condições nas sementes a dispersa seu crescimento, às custas das reservas, endosperma e cotiledones, e promove a ruptura da casca e proteção da radícula. Exemplo de germinação do tomate. A semente é embebida em condições ideais para temperatura e oxigênio em quantidade favorável. Seu metabolismo é ativado inicialmente e seu crescimento e o processo se torna uma nova planta. Então, quando a semente é embebida em condições ideais, como a água, a temperatura, um terreno fértil, oxigênio, em quantidade favorável, seu metabolismo é ativado inicialmente, iniciando seu crescimento de um processo que se torna uma nova planta. Na germinação hipogênea, o cotiledônio, a primeira folha do embrião, permanece abaixo do solo, servindo como reserva nutritiva. O epicólito, a parte do caule acima dos cotiledones, é que se torna e leva à pulma, a parte que dará a origem às folhas e os caules da fruta da nova planta para acima da terra. Por exemplo, milho. Tipo de germinação. Na germinação epigênea, é onde os cotiledones, que são parte da semente, são levados acima do solo. E essas sementes estão, na verdade, dentro do fruto, que são estrutura que contém as sementes de angiospermas. Um dos exemplos mais simples aqui da nossa região é o mamão. Nós temos aqui, como já chegando na conclusão, para que serve os frutos e as sementes. No caso do fruto, é proteção e nutrição do embrião, é dispersão e sobrevivência das espécies, relação direta com reprodução e diversidade das plantas. Então, é isso aí. O fruto, no fruto em si, que esse seminário foi designado mais para falar de fruto, eu resolvi falar também de semente. E o fruto ele serve para, do meu ponto de vista aqui, todo o ciclo da vida. Começa em alimentação. Alimentar o ser humano, alimentar os animais e fazer aquele ciclo de vida, de continuar a produção das árvores e dos seres vivos, porque precisam se alimentar, e através do fruto vem a semente e nasce, cresce, vem outras frutas, fazendo o ciclo da vida.
Essa é a minha conclusão.